O tratamento espiritual da depressão de Anselm Green. Nona parte. Sentir repulsa pela vida. Os indivíduos depressivos frequentemente não sentem o sabor da comida. Até mesmo os antigos pratos preferidos não lhes apetecem mais. Eles sentem-se incapazes de saborear a comida e necessitam obrigar-se para engolir algo forçado para não morrerem de fome. O desinteresse pela comida aparenta apresentar a sua sensação de vida. A própria vida não lhes apetece mais. Eles sentem repulsa pela vida. Os latinos referem-se ao taedium vitae. A vida causa-lhes repugnância. É como nauseante. Gera no indivíduo depressivo uma contrariedade que o impede de envolver-se com a vida. Paulo teve uma experiência destas na província da Ásia. Ele relata essa experiência aos coríntios. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. No latim, encontramos aqui ita ut taederit nos etiam vivere. Sentimos aquela repulsa até mesmo de viver. Aparentemente, aqui Paulo faz referência à experiência de muitas pessoas depressivas, quando o fardo da vida torna-se grande demais, quando existem muitas preocupações nos atormentando, quando o sofrimento que nos aflige ultrapassa os limites humanos, a alma reage com aversão à vida, com a repulsa pela vida. Como toda a vida aparenta ter sido privada, tendemos a não aproveitar a vida que nos foi dada. Tudo tem sabor de morte. A palavra grega tipsis significa estar em grande apuro, miséria, desespero. E isso nos remete à falta de perspectiva da depressão. Os romanos, para quem a sabedoria era saborear a vida, sapientia von sapere, saborear, só podem descrever este desespero como repulsa pela vida. Ao longo da história, houve várias épocas marcadas pela aversão à vida. Eram períodos inférteis. Os indivíduos ficavam sem forças para assumir o comando de suas próprias vidas. As queixas sobre a falta de vida impossibilitaram-nas a enfrentarem a vida. O jesuíta francês Teilhard de Chardin dedicou-se extensamente ao termo expulsa contra a vida. O francês Teilhard de Chardin dedicou-se extensamente ao termo repulsa contra a vida, taedium vitae ou Begot ou Emile, em sua obra. Para ele, a repulsa contra a vida, como a que ele sentiu em sua própria alma e em seu meio, é a causa para a paralisação do ânimo de vida. Ao invés de dedicar-se à obra de evolução em que Teilhard aposta cheio de otimismo, os indivíduos marcados pela repulsa contra a vida caracterizam-se pela indiferença. A sua força vital se perde. Em seu romance La nausée, a náusea, Jean-Paul Sartre descreveu a repulsa contra a vida ou a aversão contra a vida como sentimento existencial essencial. A única reação humana à debilidade da existência é a náusea. A palavra francesa nausée originalmente deriva-se de navius, navio, e refere-se ao enjoo marítimo, a ânsia. Já Teilhard geralmente fala do dégoût, falta de paladar, da repulsa que paralisa a vida e que necessita ser combatida. O verdadeiro remédio contra ela é a fé. Contudo, a luta de Teilhard também demonstra que ele próprio sofria, desde a sua adolescência,
de medos e abatimento. Ele faz referência à depressão nervosa que o paralisa e em que os menores acontecimentos atingem proporções imensas. Para conhecer a repulsa contra a vida de sua própria experiência, Teilhard lutou com tamanha veemência contra ela. Quando a vida é absurda, ela leva à repulsa, mas quando eu descubro que dentro de mim há algo irreversível que não pode ser desfeito, que não é destruído sequer pela morte, então isso me dá força e prazer. Goethe, pela vida. Uma resposta de Teilhard à repulsa contra a vida consistia em não lhe dar atenção, em simplesmente seguir adiante como até então. Uma outra resposta consistia da sua educação militar como jesuíta. Uma disciplina severa não deveria dar poder à depressão. No entanto, a luta puramente voluntarista contra a depressão, por fim, não teve êxito. Um terceiro caminho foi o caminho da fé. Assim, Teilhard pode escrever sobre si mesmo: se tiver algo que me salvou, foi escutar a voz do Evangelho, que me dizia na profundeza da noite: sou eu, não tenha medo. Finalmente, foi a experiência mística da união com o Cristo cósmico que livrou Teilhard da repulsa contra a vida. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo indica remédios semelhantes contra a sensação de repulsa contra a vida. Ele menciona a confiança que não tem em si mesmo, mas em Deus, no Criador, que ressuscita os mortos. Diante deste Deus, o apóstolo diz: Ele nos enviou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. A confiança e a esperança são os remédios contra a aversão à vida, mas não se refere à confiança básica que a pessoa experimenta na infância com a sua mãe. Porque é justamente esta confiança natural na vida da qual o depressivo carece. Refere-se muito mais da confiança no Criador, que ressuscita os mortos, ou seja, que consegue transformar o sabor da morte. E nós precisamos da confiança em Deus. Quanto à esperança, Paulo diz que temos esperança naquilo que não vemos. Na depressão, não vemos melhora, somente escuridão e repulsa. Já a esperança aposta no invisível, na atuação de Deus no futuro. Paulo aposta no Deus que, onde parece não existir mais esperança, dá esperança, e onde não existe vida, gera vida. A repulsa contra a vida está sempre vinculada a um profundo sentimento de desespero. Roy Fairchild, que trabalhou com adolescentes que havia passado por uma tentativa de suicídio, constatou que eles várias vezes faziam uso da palavra desesperado. Neste contexto, ele cita o termo das expectativas catastróficas, que Fritz Perls, o criador da Gestalt terapia, costumava utilizar no contexto dessa falta de esperança. Quem é guiado por expectativas frustradas não vê mais perspectivas para a sua vida. Este indivíduo também ignora todas as habilidades e possibilidades que carrega dentro de si. A sua vida perde toda e qualquer força vital. E então torna-se indispensável a terapia da esperança. Esperança não é um simples otimismo. Ela não omite os aspectos trágicos da vida. Nos dias de hoje, há uma tendência de ser tudo positivamente. Deve ser tudo positivamente. Porém, esta estratégia é como um veneno para os indivíduos depressivos, porque não existe lugar para eles em um mundo em que as coisas precisam ser visualizadas de uma forma exclusivamente positiva. Eles sentem que este método muito simples não se aplica a eles. Uma mãe falou ao autor desse livro do seu filho que, após o vestibular, caiu em um buraco depressivo. Uma amiga o aconselhou
a participar do curso Pensamento Positivo, que estava sendo oferecido próximo dali. A mãe mandou seu filho para lá na esperança de que ele encontrasse a cura. Porém, algum tempo depois, ele tirou a sua própria vida. Ele não suportava permanecer em um mundo convicto de que todos os problemas poderiam ser resolvidos através do pensamento positivo. O pensador francês Gabriel Marcel, que desenvolveu uma filosofia da esperança, acredita que os otimistas se afastem da fatalidade e do mal do mundo. Eles perceberam o mundo de forma muito restrita. Tudo que é desconfortante é excluído. A esperança é algo diferente. Quem tem esperança está consciente da tragédia da vida com suas durezas e experiências de perda. Mas não se detém no desespero sobre o seu destino. A esperança lhes apresenta uma saída. Paulo escreve sobre a esperança em sua carta aos Romanos, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Romanos, capítulo 8, versículo 24. A esperança refere-se ao que não enxergamos. Na depressão, não enxergamos vida, não vemos alegria de viver. Tudo fica obscuro. A esperança nos dá olhos para que vejamos o invisível. De acordo com Gabriel Marcel, a esperança é sempre uma esperança para você e por você. Para o depressivo, esperança significa não ter uma determinada expectativa, não esperar que a depressão desapareça por completo, ou que Deus resolva os seus problemas, lhe envie um bom parceiro ou lhe dê um emprego satisfatório. Ao invés disso, ele tem esperança em si e para si. Ele não desiste de si, ele agarra-se a si próprio. Ele crê que Deus gere nova vida dentro dele. Ele possui esperança de que, em meio à depressão, ele encontre vida, que a repulsa contra a vida se transforme. O esperançoso já vê dentro de si algo que ainda está invisível. No fundo da depressão já existe luz. No fundo do túmulo já existe vida. A esperança revela-se possibilidades para as quais, até então, esteve cego. Nos Salmos, vemos pessoas que projetam a sua esperança em Deus. Elas não esperam algo específico. Elas confiam que Deus transforme o destino do desesperado e acudido. O salmista crê que Deus o fará da melhor maneira, mas está convicto. Ó, minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Salmos, capítulo 62, versículo 6. Um idoso ora na retrospectiva de sua vida, pois tu és minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Salmo, capítulo 71, versículo 5. Quem ora assim não desiste de si, confia que Deus está ao seu lado até mesmo quando não o sente. Faixald acredita que nunca somos os únicos a ter esperança. Trata-se de uma experiência que dividimos com outras pessoas. Nós exigimos, desejamos ou alucinamos sozinhos, mas precisamos de uma contraparte receptiva para descobrir a verdadeira esperança. A esperança surge quando alguém realmente nos escuta. Nos dias de hoje, diversas pessoas tornam-se depressivas por não terem com quem falar. Os salmistas têm em Deus um constante parceiro a quem eles confiam a sua angústia, mas também a sua esperança. Para eles, é como se fosse uma terapia para a sua depressão, que os salmistas aparentemente também já conheciam, mas com quem conseguiam lidar bem através da oração.